O comandante do Exército, que ele sai em defesa, dizendo que ele iria para a guerra, o comandante do Exército, ele desempenha um cargo político, como muito bem falou o deputado Evair. E como desempenha um cargo político, e o deputado fez questão de dizer, ele foi convidado pelo presidente, por este governo, e aceitou. E ele poderia não aceitar, ele não era obrigado, porque ele estava no serviço ativo, ele era um general do serviço ativo, e quando aceita ser o comandante do Exército, ele passa para a reserva. Continua fardado, ele vive uma situação híbrida na qual ele é o comandante da parte operacional, da parte logística, ele tem um alto comando que, com ele em colegiado, toma decisões operacionais, estratégicas. No entanto, a sua missão precípua é justamente de fazer a interface entre a força terrestre, no caso do Exército, e o poder político. E é importante a gente entender que esse papel, e o deputado Evair está corretíssimo, infelizmente, o general Emílio não entendeu, porque talvez lhe faltou estabilidade emocional para compreender que a cobrança que é feita ao comandante do Exército, ou ali no caso o debate era ao comandante da Marinha, é uma cobrança política. Por quê? Como ele disse, é o almirante do Lula. Os demais almirantes do alto comando das Forças Armadas, os demais oficiais generais do alto comando do Exército, os demais brigadeiros do alto comando da Força Aérea, não são generais do Lula. Não podem receber essa alcunha. Por quê? Inclusive, a maioria deles foi promovida ainda no governo Bolsonaro. Então, eles não são generais de um presidente porque eles servem a uma instituição de Estado e que é uma instituição perene e que perpassa vários governos. Mas o comandante de cada uma dessas forças, ele é obrigado a entender, como o deputado falou, que existe o ônus de estar no comando de um governo que, para muitos na população brasileira, e uma grande parcela, é um governo ilegítimo. E mais do que isso, nós chegaremos agora a uma parte delicadíssima dessa conversa. Porque quando o Marcel Van Hatten interpela o general Emílio dizendo, olha, a sua vinda aqui para me confrontar, para me falar essas coisas, denota o estado que as Forças Armadas e que o Exército Brasileiro se encontra. Numa crise, uma crise de imagem, num momento muito delicado para as Forças Armadas. E o general Emílio responde para ele, não, o Exército está muito bem. E o Marcel Van Hatten responde para ele, é assim, está excelente, está prestando continência para um ladrão. Veja que o Marcel Van Hatten, embora tenha imunidade parlamentar, ele poderia ter citado o nome do Lula, mas ele não citou, ele disse, o Exército está muito bem, está excelente, prestando continência para um ladrão. E quem diz que o ladrão é o comandante supremo das Forças Armadas foi o general, que deduziu dessa frase automaticamente. Aliás, nós tivemos um incidente agora recente em que policiais federais foram a um condomínio, a um prédio, pedindo que um orador retirasse uma faixa que estava escrito simplesmente ladrão. Não tinha nome, não dizia quem, mas foi instado a retirar a faixa pela Polícia Federal porque haveria um evento que o Lula, inclusive, nem foi, faltou, não se sabe se por uma questão de saúde ali ou se realmente se sentiu constrangido, mas havia aquela faixa e o policial federal disse, olha, o meu chefe virá aqui depois e ele interpretará que isso está se referindo ao presidente da República, e não havia o nome dele. E o general Emílio fez o mesmo. Ele deduziu que a frase do Marcel Van Hatten se referia ao presidente Lula e ele disse, espera aí, as Forças Armadas, o Exército prestam continência para o ladrão, mas o ladrão é o comandante supremo das Forças Armadas. E ele fala isso 2 vezes. Escorregou numa casca de banana terrível, porque não entendeu que ali é o ambiente da disputa política. Então, veja que o general Emílio não percebeu isso que o deputado Evair colocou muito bem. O comandante do Exército, ele desempenha um papel político, porque ele está conectado a um governo que tem uma imagem extremamente desgastada
E é óbvio que ele entende disso. Porque é claro que ele sabe do que aconteceu no Mensalão, ele sabe do que aconteceu no Petrolão, na Lava Jato, de todas as delações que foram feitas, os acordos de leniência. Ele sabe que o atual presidente da República, ele foi solto, descondenado por um ardil, uma articulação que foi feita no Supremo Tribunal Federal, e dali se origina toda a crise institucional que nós estamos passando, e que talvez dali tenha a origem de todo esse momento que nós estamos vivendo no país de dissociação, podemos dizer, de falta de coesão nacional. E ele, como um oficial general, ele também entende que as Forças Armadas vivem um momento muito delicado, porque alguém tinha que ser o comandante do Exército. Alguém tinha que se prestar a esse papel que, como o deputado Evair colocou, de manchar o seu currículo dizendo: eu fui o comandante da Marinha, do Exército ou da Força Aérea durante o governo de um presidente que não deveria estar nessa cadeira porque foi solto, descondenado e habilitado a concorrer em uma circunstância que remete a um golpe institucional, esse talvez muito mais óbvio até do que o julgamento farsesco, que fez com que o Marcel Van Hatten se sentisse indignado de ver o general Heleno, de ver o general Braga Neto, de ver o ex-comandante da Marinha, Almirante Garnier, o ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, que estão presos. Oficiais da ativa que estão nesse mesmo processo, e agora dizendo que perderão a patente e os proventos, julgados indignos. E é óbvio que o Marcel Van Hatten se sente extremamente incomodado com o fato de que houve 3 comandantes que se submeteram ao poder político, aceitaram esse julgamento farsesco, aceitaram que dos seus quadros fossem feitos reféns desse sistema, desse tribunal de exceção, desse momento que a gente está vivendo, que vitimou 2.000 brasileiros. A maioria foram presos no dia 9 de janeiro, conhecido pela nação como o Dia da Perfídia. E no meio dessa polarização, é óbvio que o general Emílio sabe dessa história toda. Mas é completamente ridículo a gente atribuir àquelas pessoas do 8 de janeiro uma tentativa de golpe de Estado, uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito, uma associação criminosa armada, e pessoas sendo condenadas a 14, 15, 16, 17 anos de prisão, desde um empresário que fez um pix de R$500 a uma menina ali que com um batom pintou uma frase dita, provocativa, dita pelo próprio presidente da Suprema Corte: perdeu o mané, não a mola. Aquilo que agora o mainstream jornalístico e várias pessoas estão enxergando de que aquele inquérito do fim do mundo, esse inquérito perpétuo que é usado para perseguição política, neste inquérito são jogadas todas as pessoas que incomodam o sistema? Será que o general não sabe disso? É claro que o general Emílio sabe disso. Mas, por uma série de razões, ele resolveu ombrear e sustentar a posição política do comandante do Exército.